Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Eu sou o fotógrafo Oswaldo Santos Lima, 37 anos de fotografia profissional, professor de fotografia, fundador da Omicron Escola de Fotografia aqui em Curitiba. E hoje eu vou falar sobre uma das fotógrafas que eu mais admiro. Numa série de vídeos que a gente vai começar, de forma informal e dependendo do que vocês vão pautando o canal, eu vou seguindo aí a linha do que vocês querem. Mas um dos vídeos mais comentados meus, mais vistos meus no YouTube, foi sobre análise de enquadramento. Do Sebastião Salgado, do Bresson, dos clássicos na fotografia. E hoje eu resolvi buscar uma das fotógrafas que eu mais gosto, contar a história, como que eu conheci elas, e analisar o enquadramento da Vivian Maier. Não sei se vocês conhecem, eu tenho vários livros da Vivian Maier, deixa eu pegar um aqui. Esse é o Self Portraits, um livro belíssimo da Vivian Maier, certo? Onde que mostra só, como o próprio nome diz, autorretratos da Vivian Maier. Ela fez vários self-portraits. A gente vai falar sobre isso nessa era de autorretratos, de selfies pelo mundo, né? Só que a selfie está mais voltada à questão do narcisismo. E isso não é o caso da Vivian Maier. Ela não faz o self-portrait por uma questão narcisística. Ela faz de uma forma de confirmar sua presença no mundo, já que ela ficou como fotógrafa amadora, sem ser conhecida, seu trabalho só foi recuperado, não dá dizer nem que foi recuperado, foi descoberto num desses lockers, numa dessas garagens, de leilão de garagem nos Estados Unidos. Tem aí na internet vários desses leilões, onde o cara deu $250 e quando abriu esse locker, essa garagem, descobriu esses negativos que levavam ao trabalho da Vivian Maier. E ele percebeu, ele foi muito inteligente e percebeu que ali existia uma grande fotógrafa. E ele faz um filme, em 2013, ele lança esse filme, já faz um bom tempo, né? 10 anos, ele lança um filme que se chama Finding Vivian Maier. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Este é o Fotografia Oculta de Vivian Maier. Eu detesto essa liberdade, né, desses nomes, assim. A Fotografia Oculta de Vivian Maier. É melhor mesmo o Procurando Vivian Maier, como ficou na época em português, Finding Vivian Maier. E esse filme, eu tenho até aqui um livro que tem a mesma foto usada na capa, Vivian Maier, Street Photographer. Ela está dentro da concepção da fotografia de rua, a Street Photography, que é um subgênero da fotografia documental, que eu sou professor, né? Meu mestrado foi sobre fotografia documental, sou fotógrafo documentarista, claro que eu gosto muito dessa área. Faço publicidade, faço eventos, eu sou brasileiro, gente. Vocês sabem que no Brasil, se for para viver de fotografia documental, dou aula há 30 anos, né? Se fosse para viver só de fotografia documental, eu não tinha comprado nem a minha primeira câmera. É fato, né? Mas a fotografia documental é uma paixão, e isso que eu gosto da Vivian Maier. Mas antes de eu me prolongar, espero que vocês estejam aí, que esteja tudo bem com a live. Antes de eu me prolongar, vamos passar para as fotos da Vivian Maier e comentar algumas imagens da Vivian Maier. Eu vou até mostrar para vocês alguns tiras-contatos, alguns copiões. Muito bem. Estamos aqui com uma das fotos da Vivian Maier, né? Um self-portrait, estava mostrando até para vocês. Vejam, detalhe, ela usa uma Rolleiflex, uma câmera com objetivas germinadas, visor capuchão. E sabe o que é interessante no uso da Rolleiflex? Ela é uma câmera de peito, diz câmera de barriga, né? Porque ela fica aqui embaixo, você olha para baixo. Uma das lentes, a lente superior, é para você ver esta lente superior, é para que você
é a que está ligada ao visor. Você pode até notar que essa lente superior está mais clara na foto dela, porque a luz que está batendo no visor, capuchão é esse elemento óptico. Deixa eu desenhar nessa imagem, já que eu estou falando tanto, deixa eu editar isso daqui e fazer o desenho aqui já para vocês e falar já dessa questão técnica que eu não vou resistir, né? Já viu o professor de fotografia como que é, né? Queria resistir, mas não vou conseguir, tá? Vamos aqui. Então, pegando aqui, esta lente está ligada ao visor, esse visor que se chama visor capuchão, ok? Então, a pessoa vê de cima. E a imagem está invertida da esquerda para a direita. Não está invertida de cima para baixo, mas está invertida da esquerda para a direita. Tá? Você está olhando a imagem dentro da câmera obscura, invertida da esquerda para a direita. Ok? Esta lente de baixo, essa que eu fiz o X aqui, é a lente do filme. Nesse caso, película 120, fazendo fotogramas nessa câmera 6 por 6 centímetros. Quadrada. Ah, Oswaldo, então o quadrado não surgiu do Instagram? Não, o Instagram ele se baseou numa película muito tradicional, que é o 120, Rolleiflex, Hasselblad. A Hassel fazia 6 por 4,5, 6 por 6. Daí vocês tinham a Pentax 6 por 4,5, 6 por 6, 6 por 7, certo? 6 por 8. Eu lembro de algumas Pentax faziam 6 por 8. E a Rolleiflex nesse tradicional quadrado. Isso tem uma implicação estética. Você está imaginando o mundo por esse frame 1 por 1, diferente de imaginar o mundo pela Leica, que inaugura o formato 24 por 36, proporção 2:3. Vou mostrar aqui no iPad. Claro que a Leica tem aquela proporção tradicional nossa do 24 por 36, proporção 2:3. 3 vezes 12, 2 vezes 12, nós temos proporção 2:3. Eu tinha um amigo meu, ele me falava o seguinte: eu só não gosto dessa proporção, eu acho muito comprido. Eu era um fotógrafo muito novo, né? Suassuna aqui de Curitiba, né? Ele já era um baita fotógrafo, eu estava começando a fotografia. O Suassuna me falou assim: eu não gosto dessa imagem muito comprida, acho muito comprida. Eu prefiro um pouco mais, né, restrita. Então, ele preferia fotografar com 4:5, ele preferia fotografar 4:5 é a dimensão da câmera de grande formato. 4:5 polegadas, 10 por 12,5 centímetros. Os outros estão falando tanta coisa, eu estou falando de suporte. O suporte tem a ver com a estética. Você não enquadra da mesma forma no quadrado, no retângulo na proporção 2:3 ou no retângulo na proporção 4:5, certo? O quadrado é o retângulo de lados iguais, daí se dá o nome de quadrado, certo? Ele é um tipo específico de retângulo que se dá o nome de quadrado, por isso a sua proporção é 1:1. Estou falando que esteticamente muda, como esteticamente também muda você pensar se você estava com película preto e branco ou com película colorida. Esse tem um embate estético. Ah, hoje, quando você fala lá do full frame, o que é full frame? É o quadro cheio do 35mm tradicional, 24 por 36mm. Base, nós temos aqui na base desse enquadramento, né, 36mm. Nós temos na altura do enquadramento 24mm, proporção 2:3. Ela está usando a Rolleiflex. Vamos voltar lá para o iPad, ok? Ela está usando a Rolleiflex. Na Rolleiflex, você tem um formato quadrado. Filme 120, que dá 6 por 6 centímetros nessa câmera. Em outra câmera, pode até dar 6 por 7. Na Pentax 6 por 7, o filme virgem, de cabo a rabo, ok? Então, nesse filme, dependendo da janela da câmera, dava 6 por 6, 6 por 7, 6 por 4,5. O mesmo filme é multiformato, certo? O mesmo filme era multiformato. Câmeras como a Hasselblad, você trocava o back para ter formatos diferentes. Hoje você tem a câmera digital, o formato do sensor full frame e o formato do sensor APS-C. Existem inúmeros outros sensores. Não vou comentar isso,
né? Senão eu começo a dar aula. Gente, eu não resisto, eu começo a dar aula. Vou até tomar um gole do chá aqui para me acalmar. E vício de professor. E como a gente está ao vivo, não consigo. Ao vivo é a minha vida, né, na sala de aula. Então vamos lá. O full frame, ele tem o mesmo formato do 35mm tradicional. O meio quadro, APS-C, se chama meio quadro, ou o pessoal gosta, cropado, isso não é novidade nenhuma. A gente sempre teve formatos diferentes. Existia uma câmera chamada Yashica Samurai, que era o formato meio quadro. Existia câmeras que já faziam esse corte de meio quadro, que ao invés de um filme de 36, produzia 72 fotos. Sabe por que deu errado? Porque o pessoal, na hora da revelação, olha que engraçado, na hora da revelação, o cara tinha que pagar 72 fotos. Pô, era muito dinheiro. O pessoal comprava filme de 12 para economizar. E daí ia revelar, pagava 12 fotos, saía 6, que o cara não fotografava bem, pagava lá só 6. O cara não sabia se ficava alegre que só pagou 6 ou ficava triste porque tinha perdido 6. Né? Então, você revelar 72 fotos deu errado. As pessoas não queriam. Eu cheguei a pegar muito filme de alunos que você tinha 2 natais no mesmo filme. Olha que sarro, gente. 2 natais no mesmo filme. O cara demorava 1 ano para tirar 36 fotos. E isto é assunto importante quando a gente ensina fotografia. Tem muito dedo nervoso aí. Tem muita gente que acha que tirando 1000 fotos tem 10 boas. E perde critério. Se você não tem critério no visor, vai ter critério no tratamento, na edição, na escolha, na sua vida. Não, critério é importante. Voltando para Vivian Maier, senão me alongo aqui em outros papos. Vamos lá. Estamos aqui no iPad, depois dessa bagunça que eu fiz, aqui explicando o formato. Então vocês estão vendo a Rolleiflex. Estou apagando tudo aqui, gente, senão já viu, né? Não consigo nem falar com vocês. Por que a Vivian Maier gosta tanto destas imagens do self-portrait? Veja, no filme da Vivian Maier fica muito claro, esse filme, a fotografia oculta de Vivian Maier, né? O Finding Vivian Maier, descobrindo Vivian Maier, que seria, acho, o melhor termo. Nesse filme fica evidente para mim uma questão muito simples. Ela era uma reclusa. Ela não fotografava pela fama. Vivian Maier fotografava pela fotografia em si, pelo prazer do visor, pelo prazer estético. Por aquela frase do Winnie Grant, eu fotografo o mundo para perceber como o mundo fica quando fotografado. E isso que me apaixona na fotografia de Vivian Maier. É um background que essa fotografia tem que transparece na fotografia. Eu consigo perceber isso sem conhecer a história da Vivian Maier. Alguém que está ligado ao ato fotográfico, pelo ato fotográfico e pelo prazer estético, sem estrelismo. E quando você fala sem estrelismo na fotografia, no mundo de hoje, isso já é um oásis, porque o que há de fotógrafo estrela nesse mundo, que o cara fotografa pelo sucesso. Ele corre atrás de um sucesso. Eu não entendo bem o que é sucesso para eles, mas ele fotografa para ser famoso. Muito rede social, né? Hoje é muito comum isso, né? O cara tem uma obrigação de postar, ele não faz a foto que ele quer, ele faz a foto que o outro quer ver. Nada contra na fotografia comercial, essa é a vida da fotografia comercial. Mas a fotografia de expressão pessoal, o cara começa também a migrar para esse lado de fotografar o que os outros querem ver e não a sua essência. Você sabe que essência é a raiz da palavra ensaio. Ensaio não é repetição. Eu vou ensaiar uma peça, não é repetir. A repetição é o método para chegar à essência. Por isso que a gente fala o ensaio fotográfico. Voltando aqui
para Vivian Maier. Meu Deus, senão eu me perco mais ainda, gente. Vocês me desculpem. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima. Deixa eu voltar aqui. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima. Se você está gostando desse conteúdo, se você quer ver vídeos como esse, que falem de grandes fotógrafos, que apresentem boas fotos, converse sobre fotografia de maneira aberta e sincera, deixe o seu like. Compartilhe com os amigos esse conteúdo. Vamos fazer esse canal crescer. Eu sou diretor de uma das maiores escolas de fotografia do país, com 30 anos de atividade, que é a Omicron Escola de Fotografia. Quer saber mais dos nossos cursos? Entra no site omicronfotografia.com.br. Voltando para Vivian Maier. Muito bem, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Eu tenho esta percepção que o self-portrait dela não é por estrelismo. Ela faz isso numa maneira de descobrir a sua identidade. Por quê? Porque Vivian Maier trabalhava como babá. Isto mesmo, babysitter. Ela e as crianças, no filme é engraçadíssimo isso, gente. No filme é muito engraçado, porque as crianças falam, ela levava a gente para uns lugares estranhos, porque a babá dela era uma personagem. Estava até respondendo um comentário antigo aqui no YouTube, eu tenho um outro vídeo aqui falando da Vivian Maier, e a pessoa faz perguntas muito interessantes e eu falo, a babá estava na busca de uma identidade. A verdadeira identidade da Vivian Maier, como ela se posiciona no mundo, é com a fotografia. Ela é fotógrafa, travestida de babá. E nessa representação de babá, por quê? Porque ela pegava as crianças e andava ali pelas ruas de Nova York, de Chicago, onde ela morou, certo? Dentro da história dela, dentro do que o filme conta, dentro do que os livros informam. E ela era babá porque isso permitia ela ir à rua, né? Isso me lembra dos pintores do século XIX que falavam assim, eu vou hoje à paisagem, né? Monet falava, vou à paisagem, e pintava a paisagem. É como se eu tivesse ouvido Vivian Maier falar, hoje eu vou à rua fotografar. E as crianças eram sustento, ganhava como babá, mas o seu verdadeiro ofício, o ofício de coração, era a fotografia. E onde entra o self-portrait nisso, Oswaldo? Me explica qual que é a lógica disso que você está falando. Simples. Ela, com tantas identidades, com essa mistura de identidade, parece para mim que essa visão especular, ela se ver no espelho, ela se olhar pela câmera fotográfica, ajudava a manutenção da sua sanidade. Então ela é uma fotógrafa que, essa foto interessante que vocês estão vendo agora, que é uma das raras fotos que ela esboça um sorrisinho diferente. Olha só, tem um sorrisinho de satisfação nessa foto. Não tem sorrisinho de satisfação nessa foto? Eu sei por quê. Eu sou fotógrafo, eu sei por quê. Porque esse movimento existe aí, não só enquadramento do que está fixo, o prédio, a viela que dá para o subterrâneo do prédio, esse caminhão de mudança, a árvore no fundo, não. Existe um movimento no meio do imóvel que é o cara levando o espelho e que nesse momento coincide, ela prevê, como Ansel Adams falava, a fotografia é uma antecipação. Ela antecipa esse movimento e quando ela percebe que o movimento chega aonde o reflexo dela se dá, ela bate. Ela não sabia se ia conseguir essa foto, não. O mais interessante é isso. Ela está, como todo fotógrafo de rua, trabalhando a imobilidade dos objetos e deixando que as coisas móveis aconteçam. O acaso apresenteie. Isso é muito da street photography, tá? Acabei de dar um curso sensacional, não porque eu dei, mas pelos alunos que foram sensacionais, grandes alunos, ajudam um curso, com certeza, sobre fotografia documental, que é a minha especialidade. Quando eu abrir outro curso, eu aviso vocês. Não tem curso aberto, não vou vender nada para vocês, fiquem tranquilos. Vamos lá para o iPad, ver as imagens e discutir o enquadramento, tá? De novo, o portrait, veja bem, ele não entra nessa história, aqui tem alguns detalhes, ele não entra só
A visão no espelho é a visão especular, não é a pessoa, é a representação dentro do espelho da pessoa, e isso é metalinguagem, pois a foto não é a realidade, é a representação da realidade, pois a emanação luminosa do real atingiu uma superfície tão bem chamada de fotossensível. A sensibilidade da emulsão da prata e gelatina que grava a emanação luminosa do real, que faz isso que a fotografia seja uma referencialidade do mundo, da realidade. Que lindo isso, Oswaldo. Poético, né? Você tá poético. Hoje é o chá. Não sei do que é esse chá, mas tá bom. Continuando aqui, a sombra tem essa mesma referencialidade. Ela tem uma ligação contínua com o corpo da Vivian Maier. Essa projeção da sombra, ela fotografa muito sombras, não estou falando isso. Ai, caiu essa foto aqui, o Oswaldo tá pirando, tá viajando na maionese. Gente, se você não tem maionese para viajar, me desculpe, uma das melhores coisas que tem. Quando você fala de fotografia, as pessoas pensam, fotografia, obturador, diafragma? Não, isso é obrigação. O cara não sabe fotometrar, põe a câmera no automático, só no automático. Cara, pensa bem, você está se livrando do que é ser fotógrafo e tentando se tornar câmera. Não, você é aquele que domina a câmera, não que a câmera te domina. O Flusser falava, né, não se torne um funcionário. Não é que não se torne, ele falava que muita gente era um funcionário da câmera fotográfica, né, um funcionário da caixa preta. Que no verdadeiro fotógrafo é aquele que subverte os padrões da caixa preta, a programação da câmera. Concordo. Flusser, tá? Filosofia da Caixa Preta. Ótimo livro. Maravilhoso. Voltando aqui, então, para o nosso enquadramento. Vamos notar, tem uma coisa muito interessante aqui para vocês notarem. Olha a time. Por que eu estou mostrando esse detalhe aqui? Ela é culta. Ela não se faz fotografia como a Vivian Maier faz, sem conhecimento do mundo. Vivian Maier é uma pessoa culta. Ela tem ela é filha de imigrantes que chegaram nos Estados Unidos, vindo ali da região da Áustria. Ela tem um pouco dessa cultura europeia e do imigrante que chega nos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui dos anos 50, né? Se não me engano, ela morre, vem a falecer em 2009. Fotografias, olha o outro self-portrait. Essa imagem temos que discutir enquadramento, né? Vamos falar sério. Tem aqui essa perspectiva de abismo por por esse reflexo na vitrine, uns arcos de luz na vitrine, uma cortina no fundo, né? Ela ali usando, olha só, tá vendo? Tem o parasol está na objetiva que importa para o parasol, aquela que vai para o filme. E aqui vocês estão vendo bem a visão do visor capuchão. Tá vendo? Visão de barriga, visor capuchão, você vê de cima. Certo? Isso voltou muito com a fotografia digital, né? A fotografia digital não inaugurou, o LCD não inaugura essa visão de um visor grande. Isso era da câmera de grande formato, isso era dos daguerreótipos, isso é da Rolleiflex, né? Eu gosto do viewfinder, de olhar, de colar no olho, tenho uma certa paixão, por isso os meus alunos sabem. Mas isso não está na Rolleiflex, não cola o olho na Rolleiflex. Você pode até ter visores que você encosta o olho na Rolleiflex, tem visor para adaptar assim, mas esse é um visor capuchão. Isso muda a forma como que você enquadra? Obviamente muda. Muda. A relação que você tem com a sua câmera muda. Quando eu fotografo com Hasselblad, diferente que eu fotografo com Nikon, diferente que eu fotografo com outro formato de câmera. Muda. Por isso que muda a lente, muda a forma de abordagem, de approach de realidade. Mas vamos discutir esse enquadramento. Esse enquadramento é muito, muito bom para que a gente converse. Tá? Vamos pegar aqui uma caneta. Olhe essas linhas. Isso que eu digo é uma perspectiva de abismo aqui. Estão conseguindo perceber? Essas linhas, ó. Eu estou em dúvida o que faz esse reflexo. Joga tudo isso para a posição da Vivian Maier. Então, é como se houvesse um desenho aqui, jogando tudo para a figura da Vivian Maier.
Eu tenho um enquadramento muito bem posto. Ela tem o corte bruto e você precisa entender, fotografia é corte. Fotografia não é tentar colocar o mundo todo para dentro da cena. Veja, um dos lugares que você pode cortar pé, não corte pé, não corte cabeça, não corte isso, não corte aquilo. Ok, na fotografia comercial você tem determinadas regras, senão você não vende. Mas vamos pensar o seguinte, fotografia é corte, tá? É corte. E é o único lugar que você pode cortar pé e cabeça sem ser preso. Então, aproveite. Não tem esse papo. Às vezes eu mostro umas fotos, principalmente no iniciação, para os alunos. O Soldo cortou o topo da cabeça. Cortou o pé, cortou aquilo. É falta da textura da história da fotografia. Enquadrar, o nome já diz, é colocar dentro do frame, colocar dentro do quadro. E não cabe o mundo. Você terá que cortar. Aonde você corta vai levar a você criar o seu estilo na fotografia, tá? Não fique tentando imitar o que está só nas redes sociais. É importante buscar grandes fotógrafos como Vivian Maier. Voltando então aqui para a grande fotógrafa. Eu tenho uma admiração, eu descobri Vivian Maier, gente. Eu tinha comprado o Apple TV, aquele box da Apple, e vi o trailer do Finding Vivian Maier. Cara, isso me marcou demais. Me marcou demais. Eu vi, precisa assistir Finding Vivian Maier. Eu acho que tem aí no Globoplay, se não me engano. Tá? No Finding Vivian Maier, quando eu vi o trailer e vi aquela mulher fotografando, fotografia de rua, um mundo tão machista que é a fotografia, com tantos homens, né? Ver aquela pessoa com uma desenvoltura, com fotos, é incrível. Com 10 fotografias da Vivian Maier, você já percebe que ela é uma grande fotógrafa. É isso que eu sempre digo. Com 10 imagens, você sempre percebe quem é um grande fotógrafo. Tem gente que acha que com 200 imagens precisa. Chegando o recado aqui, gente. Deixa eu ver. Linda Barbosa perguntou se está ao vivo. Manda oi. Eu estou ao vivo. Eu não consigo ver, gente, aqui. Eu tento ver os recados, tento ver. Eu não consigo desenvolver a linha de pensamento, né? Eu sou um garoto inexperiente. Vocês precisam me ajudar com isso, tá bom? Voltando aqui, tá? Está dado oi. Espero que vocês estejam gostando. Quer dizer que tem mais alguém fora minha mãe. Olha, eu tenho aqui eu consigo ver aqui alguma coisa, tá? Essa live não é ao vivo, não. É isso. Se é o Omicron, né? A Pri que tá cuidando ali respondeu. André, tudo bem? Baita foto. Agora tô olhando aqui. Essa live não é ao vivo, não. É ao vivo. Vou fazer o quê? Né? Sou eu, Oswaldo. Agora em Curitiba, quarta-feira, 9 de agosto, 19h35. Vamos voltar ao que interessa, que é as fotos. Ok? Muito bem, crianças amadas, coisas loucas, desenfreadas. Vai ver que a gente está fazendo tão bem que a pessoa pensa que não é ao vivo. Ou vai ver que está tão mal que ela acredita que a gente é assim mesmo o tempo todo. Não sei. Comenta aí, linda, tá? Não sei qual era o pensamento que te levou. Eu aqui achei onde que eu vejo aqui uns comentários. Maravilha. Olha só. Baita foto. Putz. Hein, André? O André tá aí. André é nosso aluno lá de fotografia documental. Vamos lembrar uma coisa importante, hein? Lembrar uma coisa importantíssima. Dia 16 de agosto agora começa o curso anual profissionalizante de fotografia da Omicron presencial aqui em Curitiba. A Omicron tem 1.000 metros quadrados, eu sou professor há 30 anos, tenho 37 anos de profissão. Se você confia no meu trabalho, venha fazer o curso anual profissionalizante. Formei mais de 10.000 fotógrafos profissionais, tenho paixão pela fotografia e isso é o que a gente vive aqui na Omicron. Não somos uma escola de línguas que dá fotografia, não somos uma escola de culinária que dá fotografia, somos uma escola de fotografia. Recado dado? Vamos passar aqui para a informação. Crianças amadas, coisas loucas, aqui um self-portrait com uma entrada do mundo, 2 cabeças em oposição, certo?
cabeças que pensam diferente, a oposição me dá a impressão que são cabeças que pensam diferente. Existe sempre na análise do enquadramento aquilo que está na categoria da forma e da categoria do conteúdo, certo? A gente pode conversar sobre isso outra hora. Opa, dos cursos aqui, vamos passando. Olha que interessante esse primeiro plano, né? Esse primeiro plano estourando, não dá para saber se era uma grade, se era um carro, essa beleza. A Biblioteca Pública de Nova York, puxa, vi uma exposição tão boa nessa biblioteca da Farm Security. Ô, André, eu até comentei nas aulas, né, da Farm Security Administration, eu via na Biblioteca Pública de Nova York a exposição, estava em Nova York, esbarrei, olha que chique, estava em Nova York, esbarrei com a exposição. É porque o áudio está estranho aqui para mim, a live está ótima, você é ótimo, sou muito fã. O áudio está ruim? Gente, se o áudio estiver ruim aí, me avisa, tá? Eu tento controlar aqui alguma coisa. Sabe lá Deus onde eu vou mexer, mas eu vou tentar mexer e melhorar. Ok? Vou baixar um pouquinho aqui o áudio, talvez melhore um pouquinho. Vivian Maier Denise, Vivian Maier é maravilhosa, inspiradora. Obrigado, gente. Curso de foto documental também temos curso de fotografia documental sem data, mas a gente vai refazer o curso e sempre a gente acabou de terminar dá um trabalho, os alunos sabem que a gente se entrega bastante no curso, tá? Desculpe o comentário, imagina, coração para você, tá, linda? Importante que você tá aqui assistindo a gente, tá bom? O Micron já mandou lá propaganda, tá? Beijo, crianças. Vamos continuar aqui vendo as imagens, tá? Voltando aqui. E daí aqui pega uma coisa. Essa imagem me lembra muito o Ig. O Ig, o fabuloso fotógrafo de Nova York, né? Não sei se essa imagem é em Chicago, talvez seja Chicago essa imagem, fotógrafo de Nova York, carimbava as fotos atrás e se falava o Ig, o fabuloso, adoro o Ig. Tem um filme com o Joe Pesci, que ele faz o personagem do Ig, chama-se The Public Eye, tá? A Testemunha Ocular, Joe Pesci. Achei nos melhores streamings do ramo. Muito bem, continuando aqui. E tem uma questão aqui que é o submundo, que é os marginalizados. Isso é muito forte na fotografia de rua e muito presente na fotografia da Vivian Maier, certo? A fotografia de rua, ela tem aquilo que está um pouco à beira, à margem, o marginalizado, você encontra. Veja essa visão de baixo para cima, tá vendo? A visão do visor capuchão. As pessoas têm mais dificuldade de perceber que estão sendo fotografadas. Quando você traz a câmera para o rosto, a pessoa tem mais... percebe mais o olhar. Então, algumas fotos as pessoas não percebem. E o que eu acho engraçado é que sempre tem um outro que não é o assunto exatamente da foto, ou pelo menos não é o protagonista da foto, mas está ali que sempre percebe a fotógrafa. Eu vou mostrar isso para vocês. Em outras imagens também. Vamos continuar aqui, tá? Pegando pombo, Nova York. Aqui tem uma coisa muito interessante na fotografia da Vivian Maier, que ela é tarada por avant-première, né? Por lançamentos no cinema. E isso que eu acho engraçado, ela é uma pessoa reclusa, uma mulher reclusa, e que se foca muito na produção de Hollywood, nessa coisa das premieres, ela esconde seu trabalho. No filme até aparece que num quarto dela parece que tinha um monte de jornal, recortagem de jornal, ela é uma acumuladora, olha só, o cara não toca nisso no filme, eu acho que ele não percebe, mas ela é uma consumidora ávida por notícias. Ela consome o mundo e parece que transborda esse consumo do mundo dela na fotografia de rua. Não sei se vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar, ou se eu quero chegar a algum lugar. Vamos voltar aqui ao enquadramento. Eu estou falando isso porque tem essa coisa das luzes, da ribalta, o que é o cinema se não jogar luz numa personagem? E o que é Vivian Maier se não uma personagem que está no momento de captura, ela está na sombra. Isso é jogada à luz
pós-mortem, tá? Eu tenho um livro aqui da Vivian Maier, deixa eu pegar aqui, que esse talvez seja o livro. Se for para comprar um livro só da Vivian Maier, compre esse livro aqui, tá? Out of the Shadows. E eu acho que isso aqui é sensacional. É como se você tirasse a Vivian Maier dessa questão da obscuridade, do desconhecimento da presença dela e trouxesse ela à luz, tá? Esse livro é maravilhoso. Ele divide em alguns capítulos, né? Tem uma frase muito boa aqui no início, tá? Da Mary Ellen Mark, que aparece fotógrafa da Magnum, a grande fotógrafa, grande retratista. Posso fazer um vídeo com ela depois, tá? Ela era uma humanista na sua melhor tradição. Então, na acepção da palavra, ela mostrava a vida real. E isto é muito difícil de se fazer. É uma citação aqui do livro da Mary Ellen Mark, falando, porque ela conhece, e isso é um achado do Finding Vivian Maier, ela conhece, ela percebe a qualidade de Vivian Maier e pergunta para o diretor do filme, ela fotografava muito, ele fala, achamos milhares de negativos. Ela diz, aparenta. Mas não é o fotografar muito da fotografia digital hoje, que a pessoa entra num vórtice de não sei o que eu estou fazendo. É um fotografar muito de quem tem essa obsessão pelo ato fotográfico. Um pouco diferente. Deixa eu ver aqui. André, faria o curso novamente. André, quando você fala isso, não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar aqui para falar da Vivian Maier, dos enquadramentos. Estão entendendo, gente? A Van Premiere, sabe o que é isso? A Van Premiere do Spartacus. Lembram? Filme Spartacus, maravilhoso. Kirk Douglas. Kirk Douglas, o pessoal conhece muito o filho dele também, o Michael Douglas, né? Kirk Douglas, a Van Premiere do Spartacus. Veja, uma pessoa que está... que quer estar na sua privacidade total, olhando para as luzes do cinema. Eu acho isso muito interessante. Eu não posso falar de enquadramento sem falar disso, gente. Enquadramento é o que você traz na alma e consegue registrar na prata gelatina ou no pixel. Não é simplesmente olhar por um visor, tá? Vamos aqui, vou até tirar minha imagem aqui, porque até atrapalha para a visão dessa fotografia. Essa fotografia me lembra muito o fotógrafo francês, lembrando que ela tem essa proximidade com a França, a família dela. É um fotógrafo francês chamado Doisneau, tá? Doisneau, que tem imagens assim das ruas de Paris. Vocês conhecem uma foto famosa do Doisneau, que é o Beijo do Hotel de Ville. Olha que maravilhoso este enquadramento desse contraluz do primeiro plano, né? Esse desenho do contraluz aqui no primeiro plano, certo? Em oposição às faces iluminadas. Maravilhoso isso! Maravilhoso. Oswaldo, ela pensou em tudo isso? A fotografia é aquilo que se sabe, e se sabe tanto, e se é tão sabido que você não pensa, você intui. Ela intuiu, eu prefiro dizer, do que simplesmente achar que ela sabia. Uma foto ou outra que a pessoa tire, atinja um nível desse, é uma coisa. Mas uma fotógrafa que desenvolve isso numa constância e produz uma obra como a Vivian Maier, isso não é simplesmente ao acaso. Isso é alguém que consegue antecipar com o seu olhar o movimento na realidade, na fotografia de rua. Isso é importantíssimo. Ok, crianças? Ela gosta, por exemplo, de fotografar esses desastres, né? Esses desastres, essas aberturas, essas aqui, o prédio veio abaixo. Possivelmente Chicago também, certo? De novo, me lembra o Ig, né? O Ig tem essas fotos, né? Essas coisas assim de pessoas no chão, passou mal, sangue. O Ig até levava algumas coisas, fotografava o sapatinho da criança depois do acidente de carro. O Ig era uma figura. O Ig, o fabuloso. Vamos aqui pegar mais uma.
E essa questão da fotografia está ao nível do olho da criança por causa da Rolleiflex. E ela tem muita foto da criança, lembra que ela é uma babá, mas ela não tem a foto da criança assim, a criança divertida, muito sorrindo. Ela gosta do extremo. Ela lembra um pouco da Annie Arbus nisso, desse gostar do extremo, do diferente, do avesso ao que se coloca na sociedade como correto, como formalmente correto. Certo? Mas a criança, o olhinho saltado dele, linda a foto, né? Maravilhosa. Tá? E isso daqui, olha, gente, e essa segmentação, isso que eu digo que é foto, tirando minha imagem daqui para a gente falar melhor da fotografia, o joelhinho para dentro, né? Joelhinho para dentro, essa meinha, o tênis desgastado, sujo, a calça cortada, a marca de nascença, mas o corte bruto. Fotografia é corte, certo? O mais engraçado, olha só o detalhe. Cadê o sapato? Possivelmente na mão, lá vendo alguma coisa. Parece pessoas moradoras de rua. A pessoa está ali se mostrando, viu a câmera, isso é muito comum. A pessoa vai fazer uma mise-en-scène para a câmera. O retrato clássico, né? O retrato clássico, frontal. O retrato frontal, ele sempre é um retrato destinado à identidade. A gente chama o retrato identitário, certo? Essa me lembra o Ig demais. Não sei nem se tá no meio aqui, mas é dela. Gente, essa foto tem flash. Isso deve ser flash de bulbo. Tá vendo? Por isso que fica tão escuro. Olha a sombra densa. Ou tem um farol do carro da polícia, ou um flash, mas isso tem cara de flash. Flash de lâmpada, flash de bulbo, como o Ig usava, por isso que ficou com uma textura muito parecida com a foto ali dos anos 30 do Ig. Tá? Pegando aqui, deixa aqui eu achar um outro enquadramento para a gente finalizar hoje. Né? Ela tem um enquadramento tradicional. Olha o que eu falei da coisa um pouco da Annie Arbus, né? da fotografia, sempre pegando o não usual. Então essa pessoa, possivelmente com paralisia infantil, né? Lembrando que isso era comum, graças a Deus não é tão comum hoje em dia, né? É raro, graças a Deus. Né? Mas vamos analisar esse enquadramento. Ó, enquadramento clássico, maravilhoso. Veja, a linha da sombra. Sombra é um clássico na fotografia, né? Certo? E você tem um grid de linhas jogando para a perspectiva da imagem, estão vendo? Esse grid de linhas aqui, jogando então aqui para um ponto de fuga. E daí você tem a quebra dessas linhas voltadas mais à horizontal pela verticalidade da repetição dos corpos. Então, você tem um enquadramento muito, muito bem desenhado, muito bem estruturado, muito bem pensado. Então, eu tenho essa horizontalidade também, que briga com os corpos, né? Com as mesmas posições, do mesmo modo, e me dá uma impressão assim que também da concretude no concreto. Veja, eu estou ali vendo forma e vendo conteúdo. Quando eu olho, são corpos de mulheres que estão à rua, e essa rua está desnuda, é concreto armado, concreto puro, não tem uma planta, não tem nada. Me dá a impressão um pouco desta fragilidade do ser humano perante a cidade, a força do concreto. Veja, os corpos saem dessa região iluminada pelo sol. E a diagonal da sombra cria uma outra linha que não é só a linha do concreto, mas a linha da projeção de luz que projeta também a sombra das pessoas. É uma foto muito bem equilibrada,
certo? Eu tenho esse fechamento. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Vou pôr verde aqui, tá? Deixa eu ver. Olha só. E ao mesmo tempo eu tenho esse fechamento aqui, ó, levando sempre ao ponto de fuga. Então, eu tenho um olhar que entra por esse lado e parte para a foto por esse lado. É uma leitura que não é muito convencional. A leitura mais tradicional, a gente seguir aquele padrão de leitura ocidental, começando da esquerda para a direita e de baixo para cima. Essa foto parece que ela faz este caminho aqui, no olhar tão forte que é esse ponto de fuga nessa posição. É um enquadramento muito bem estabelecido, funciona muito também pelo quadrado da imagem, do frame, da Rolleiflex. Certo, crianças amadas? Coisas loucas e desenfreadas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Olha só, aquilo também que eu falo, a questão de quem está à margem, a questão de quem sofre alguma questão física, de aparência, que é uma pessoa que tem uma certa deformação por acidente, né? Ali, falando no telefone, ela chega e ela fotografa, isso é constante também no trabalho dela. Parece que ela tem uma ligação muito forte com os marginalizados na sociedade, até porque eu considero também Vivian Maier, de alguma forma, marginalizada na sociedade, e ao mesmo tempo com um certo romantismo, quando ela tem aquelas fotos ligadas às premieres do cinema. Crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas, são 19h54 da noite de quarta-feira, 9 de agosto. Alguém quer deixar... Crianças, por favor, vamos lembrar o seguinte... se você conhece alguém que quer fazer um bom curso de fotografia profissionalizante, eu vou começar o curso agora no dia 16 de agosto, curso anual profissionalizante aqui na Omicron. Esse prédio de 1.000 metros quadrados, junto do Arts Coworking, que também é minha empresa, e que a gente fundou este ano. A Omicron fundei há 37 anos atrás, mas não conta para ninguém, senão eu envelheço quando vocês contam isso. Tá? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? O pessoal tá... Pela hora o pessoal tá... comendo em casa, lavando a louça e ouvindo eu falar. Muito bem, se não há perguntas, vou voltar aqui para a gente falar de uma última foto. Vamos escolher uma aqui comigo, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. O áudio, espero que esteja bom, tá? Pegar uma outra que tem enquadramento. Ela tem muito... o do flagrante, né? Ela fotografa também muitos homens com as mulheres na rua, sabe? Essa coisa assim meio quase suburbana, parece uma saída de metrô, né? Ali tem um casal atrás, não sei se são conhecidos, mas esse casal... E a mulher se assusta um pouco que está sendo fotografada, né? O cara tá num amasso ali, né? Olha só, o cara tá feliz da vida, né? E ela tá ali um pouco assustada, ela olha para a câmera assim, com uma certa consciência que aquilo vai cair à posteridade, né? Vai ser uma imagem que vai ficar guardada. As pessoas não gostam de fotografia, muitas vezes serem fotografadas na rua, né? Anos 50, os limites são mais amplos para essa fotografia de rua. Mas, veja, é o flagrante. E a fotografia de rua trabalha muito a ideia bressoniana de flagrante. Bresson fala, o instante decisivo. Você deve chegar e pegar no ápice de ação aquele instante. Tem muito isso na fotografia da Vivian Maier. É um instante decisivo também de alguns flagrantes que ela sabe muito bem trabalhar nas fotos, como, por exemplo, o vento que passa e levanta um pedaço da saia. Olhe o desenho da saia de bolinhas, as pernas roliças da moça. Pernas roliças da moça, parece contos dos anos 50 também isso, né? Essa visão... veja aqui, tem várias estampas diferentes. A estampa da bolsa, olha a briga de estampas. Tá vendo? Isso cria uma certa dinâmica para a foto, né? Ela com a mão para trás, ela olhando para baixo. Ela está com uma percepção muito alta do que está acontecendo. A energia que a Vivian Maier gasta para fotografar
é impressionante. Por quê? Porque ela está ligada, ela está com um radar. E isso é muito engraçado porque no Finding Vivian Maier, não se esqueçam, vocês devem ver o filme, o Finding Vivian Maier, tá? Tem até aqui algumas fotos da produção do filme. Deixa eu ver aqui, ó, numa da entrevista do casal, certo? Olha lá, com umas câmerazinhas fazendo aqui. Uma coisa muito simples, mas é um filme muito bem feito, tá? Esse é o diretor que está filmando, a pessoa que comprou essas imagens num locker esquecido da Vivian Maier, que, claro, ela não foi buscar, ela faleceu, não foi buscar as imagens, e acabou tudo isso ficando nesse locker. E ele, que fez um lance de $250, levou todas essas imagens para casa, graças a Deus trouxe a luz fora das sombras, como é o livro da Vivian Maier. Este livro aqui, gente, eu acho o melhor livro dela, tá? Vivian Maier, Out of Shadows. Você também tem Self-Portraits. Talvez tenha outros livros que eu não conheço, não quero nem conhecer, porque você já sabe que se eu conhecer, já vou querer comprar, né? E Vivian Maier, Street Photography. Ok? 3 livros maravilhosos da minha biblioteca. Guardar aqui eles com muito carinho e atenção. Crianças amadas, espero que eu tenha sido útil. Eu pensei até que ia falar mais dos enquadramentos, mas eu acabei, e acho que isso que é interessante, porque a gente não pode pensar que enquadrar é seguir regra dos terços. Então vamos ser sinceros, enquadrar não é seguir regra dos terços. A regra dos terços é o automatismo do enquadramento. É como colocar a máquina no automático, tudo no automático, você daí segue a regra dos terços. E se isso funcionasse, comprar a melhor câmera, colocar na regra dos terços, colocar a câmera na fotometria automática, todos os fotógrafos seriam igualmente o mesmo. E eu ia ser igual. E todas as fotos iam ficar a mesma coisa. E aquilo que tem muito não se valoriza. Você quer ser um fotógrafo ou uma fotógrafa que não tem valor, então tente escapar de regras. Estética não está envolvido a regras simples como a regra dos terços. Você deve estudá-la, você deve percebê-la, mas você não deve usar isso como uma grade metodológica simples em que a aplicação dela vai te trazer um sucesso na fotografia. Por isso que eu sempre falo de estética envolvendo uma análise de forma, mas também de percepção de conteúdo, pois a imagem é aquilo que está na nossa frente pelo necessariamente real, como dizia Roland Barthes no Câmera Clara. Crianças amadas, onde posso assistir o filme? Martin, o filme, se não me engano, o filme está no streaming do Globoplay, tá? Mas acho que se você procurar aqui no YouTube, talvez você até encontre, ok? Tem no Prime da Amazon? Não tá? Olha assim. Não sei se tem no Prime, mas no Globoplay talvez tenha, mas está ali no streaming. Se procurar um pouquinho, vocês acham, tá? Muito bem. Mais alguma coisa? Chega, né? Chega por hoje. Chega, tá? Amanhã eu volto com mais novidades para vocês. Acompanhe o canal, deixe seu like. Obrigado por assistir esse vídeo até esse momento. Eu e a Omicron Escola de Fotografia agradecemos muito a paciência que vocês têm comigo, um professor de fotografia, um fotógrafo profissional que quer, de alguma forma, ajudar aqueles que estão começando na área. Dia 16, curso anual de fotografia profissionalizante da Omicron Escola de Fotografia, a maior escola de fotografia do Brasil. Quer saber mais? Entra no nosso site, tá? Olha, acabou de sair lá no nosso site. Opa, deixa eu colocar aqui 5 motivos para entrar no curso anual hoje. Opa, acabou de sair no blog lá da Omicron. Entra no site da Omicron Escola de Fotografia, leia os 5 motivos, foto de fundo maravilhosa, que os alunos que estão já fazendo o curso, que começou, nós estamos agora começando a turma de agosto, mas tem gente que começou em março, vai se formar em dezembro. Quem começa agora vai se formar em julho. 1 ano, Oswaldo, tem tanta coisa para aprender assim? É uma pergunta que eu não devia nem responder, né? Graças a Deus, tem muita coisa. Eu aprendo, nesses últimos 37 anos, um pouco a cada dia. Obrigado, sou o professor Oswaldo Santos Lima, diretor da Omicron Escola de Fotografia. Tchau, até a próxima.
próxima, vou deixar vocês aqui com um pouco de imagens da Vivian Maier e ir embora jantar, porque eu sou filho de Deus e estou com fome. Adeus, crianças.